Bem-vindos a Uma Taça de Vinho com o Beato. Beato, no caso eu, Manuel Beato, que estou aqui com a ilustre presença. Eu creio que uma das figuras que mais conhece a cultura brasileira e internacional aqui desse país e que pode nos contar bastante coisa em relação ao comer e beber. Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente, querido. E eu queria um pouco de um paralelo, já que você viveu na França, andou pelo mundo todo e andou pelo Brasil todo, né? E hoje, o que é o Brasil para você fazer esse paralelo entre o exterior e o Brasil em termos de comidas, comer e beber? Vamos lá, primeiro, muito obrigado por ter te convidado para vir aqui hoje. Você sabe que eu gosto de comer razoavelmente bem e bebo pouco, mas gosto também. Mas não conheço quase nada, não sou como você, que eu sei que a sua qualidade como sommelier. Agora, o Brasil e o mundo, vamos lá. Primeiro, eu tive a sorte de conhecer razoavelmente bem o Brasil. Não é só conhecer por estar, é por você ter a ligação afetiva. Eu nasci no Rio, mas nunca vivi no Rio, vivi quando era criança. E no Rio se comia sempre muito pior do que em São Paulo, no meu modo de entender, inclusive na minha família. Depois vim para São Paulo. São Paulo já é uma cidade, eu vim para cá em 1940. São Paulo tinha um jeitão muito mais modesto por um lado e mais europeu por outro. Hoje tem um jeito americano, mas não era esse o jeito, não é? Bom, mas aqui tinha sempre um gosto pela comida. Aqui em São Paulo sempre houve, talvez pela influência italiana mesmo. E também da cultura rústica paulista, tradicional, caipira paulista. Bem, mas minha mãe nasceu em Manaus, no Amazonas, e os pais dela em Alagoas. Então a minha mãe gostava de comer, imagina você, hoje é proibido, tartaruga. Ela sabia fazer tartaruga. E como ela tinha pais alagoanos, ela tinha um pouco daquela comida baiana, um pouco mais domesticada pelo gosto de Alagoas, que é um pouco menos apimentado. Então, eu tinha esse lado que eu conheço. E meu pai nasceu no Paraná, e sendo que os pais dele nasceram em Goiás. Minas, Goiás, Paraná. E meu pai morou no Rio Grande do Sul. Então, a questão do Brasil, para mim, vem do berço. Quer dizer, não me identificar com uma cidade, com um estado, mas sentir o conjunto. Eu estava falando há pouco com um especialista em queijo, agora da queijaria. Ah, esse é bom. Aliás, tem uma história bacana, viu? Porque ele chama Fernando Henrique por sua causa, por conta do pai dele, que foi alfaiate. Como é que foi a história? Essa aí vocês que sabem, o pai foi alfaiate dos... Bom, enfim. Tinha uma ligação. E ele é sociólogo também. E ele veja. tem um dos grandes mestres de queijo daqui, tem um lugar chamado Queijaria. Eu sei, a minha mulher compra no queijaria. Então, olha e eu só. tenho uns amigos que produzem um queijo agora, que é o Bento. Sim, o Bento, claro. Então, Ele me mandou um muito bom. Um queijo fantástico. Ali perto de Botucatu ele faz. É em Pardinho. Em Pardinho mesmo. Pardinho, né? E é um queijo bom. E ele fala assim: o Brasil ainda será melhor que a França em queijos. Né? Tem toda aquela história da França, diversidade. Mas por quê? Bom, mas ele tem uma explicação que tem a ver com isso que o senhor está falando, que é a biodiversidade. É enorme. Porque nós temos o lado do clima temperado que eles têm lá, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e ao mesmo tempo temos... Até o Amazônico, que é úmido, né? Agora, você se lembra que o De Gaulle tinha muito orgulho da variedade de queijo da França, a quantidade de queijo diferente. Ele falava que é impossível, quase que impossível governar um país que tenha 500 tipos de queijo, uma coisa assim, ele falava, não, De Gaulle. E tinha, na França tem muitos. Eu trabalhava na CEPAL, que é a Comissão Econômica da América Latina, que é um órgão da ONU. Eu estava fazendo umas pesquisas lá sobre planejamento social no Peru, e você tinha que comer o que nós chamaríamos de rato, mas não é rato, é um animal qualquer lá, até aí tudo bem, mas tinha que tomar uma coisa fermentada, que é fermentada pelas índias, que mastigam e tal. Confesso a você que não é tão simples assim, né? Mesmo em certos países. Os insetos, por exemplo, na China. Já comi também. Mas o inseto em geral não tem gosto de nada, depende do tempero. Né? Se é bem temperado, é bom. Você come muito inseto no Japão, muito inseto na China, né?
Mesmo, vou contar um episódio. Eu fui para a China. E o presidente chamava-se Jiang Zemin. Eu era presidente do Brasil. E teve um banquete oficial, como tem sempre, né? Bem, e no final, você veio uma delícia. Era uma sopa com um pintinho de galinha, com os olhinhos assim, como se estivesse vivo. Não é fácil, não é? Eu gostei. Por outro lado, mais recentemente, eu fui à China oferecer realmente uma coisa que era para eles o supra-sumo. Era uma espécie de gordurinha que fica entre a carne e a pele do sapo. Aí eu confesso que não é fácil. Só se não avisarem o que é, né? Com uma colher e tal. Pode trazer. Vamos aí. O vinho, chegou o vinho. Vamos lá. Tchim, tchim. Vamos falar de bebida então, aproveitando do brinde. Eu sei a sua queda pelos vinhos, assim como a minha queda. A sua maior que a minha. O vinho cai em cima de mim, mas poucos países têm, né, a diversidade e a qualidade que tem a França em relação aos vinhos. Você já falou isso para mim. Fala um pouquinho sobre seus gostos, sobre... Começar o seguinte, eu aqui, como nasci no Rio, vim para São Paulo, nós não tínhamos, na época que eu nasci, pouca gente tinha refinamento para tomar vinhos, né? Bom, onde é que eu aprendi a tomar vinho? No Chile, né? Claro que aqui a gente tomava antes, mas no Chile, porque o Chile, eu morei no Chile nos anos 60 e havia não tanta diversidade como tem hoje, mas já havia a produtora chamada Macul, né? Cozinha Macul, que era um bom vinho. Claro que era um bom continua vinho, sendo, né? Mas era assim. E o Chile tinha uma particularidade. Você tinha, cada família de classe média tinha o seu servidor de vinho. Botelheria se chama. E ele serve o garrafão. Vem o vinho branco, o vinho tinto. E quase que é obrigatório no Chile você tomar vinho branco e vinho tinto, claro, dependendo da comida, né? E muitas vezes, além disso, eles tomam o que eles chamam de barrativo, que são os licores para poder fazer a digestão. Digestivo, eles chamam de barrativo, né? Depois eu morei na França, onde você tem um culto, uma cultura de vinho, como tem na Itália também, uma cultura de vinho. Portugal tem vinho muito bom também, muito bom, né? Espanha tem vinhos excelentes, países. Né? Agora, você vai então refinando um pouquinho o paladar. Vai ficando de bico fino. Bico fino. Eu não sou uma pessoa que tenha sofisticação no vinho. Eu sei dizer se é bom, se é mal, mas eu, por exemplo, tenho conhecidos meus que sabem a data do vinho, não sei o que lá, só de... Estão me dando trabalho agora. Eu, como sommelier, estou sofrendo agora, porque todo mundo fica estudando. Hoje, com acesso à internet, todo mundo sabe tudo, vem com informações. Eu não sei, já chegou uma informação nova, um novo vinho. E nem precisa saber muitas vezes, né? Tem que saber se é bom ou se é mal. Sem dúvida nenhuma. É claro que os grandes vinhos, todo mundo sabe quais são os grandes e em geral, são bons, né? Mas falham. Precisa ter dinheiro, claro. São muito caros. Se tornaram cada vez mais se tornam mais caros. Abusam do preço dos vinhos. Claro. Não sei se é verdade, mas dizem que na China você toma um vinho de boa qualidade e eles guardam a garrafa. Está sendo negociado, parece que eles estavam falando que, se eu não me engano, $300 uma garrafa, de um vinho tipo Petrus, tipo Romanée Conti, vazia. E eu tenho bastante aí no Fasano, eu vou vender para ele, deve ganhar uma graninha. Por causa da falsificação, né? Mas esse negócio de vinho, você tem que ter uma certa mesura, tem que saber tomar o vinho. E também saber que o vinho depende de estar comendo o quê, né? Deixa eu te contar uma coisa sobre o Vega Sicília, que é um curioso... Enfim, e fomos lá para conhecer o Vega Sicília, a região. E cheguei cedo, como eu sempre chego antes da hora, e o dono do Vega Sicília era um espanhol, levou-nos para a casa onde ele ficava, que não era bem onde nós almoçamos, e começou a falar. Ele disse coisas interessantes, né? Primeiro ele foi deixando claro, ele disse, olha, aqui é o seguinte, falava em espanhol, uma vez su majestad el rey me invitou a que le servir el vino,
o rei pediu para ele vir. Ele disse, se lo he enviado na caja, pero com a nota fiscal. Ele enviou a carta, mas uma nota fiscal. Como que disse a mim, não vem que não tem, né? Daqui você não sai com nada. Já né? te deu um toque. Bom, então, e contou e tal, era o filho dele que tocava a propriedade, ele já tinha comprado essa propriedade de outros, e são vinhos fantásticos. É a família que está agora no momento. O Vega Sicília é um vinho fantástico. E ele me disse isso que você está dizendo aqui. Ele disse, olha, aqui eu vendo todo, eu não me lembro o preço, 100 euros a garrafa. El preço não sou eu quem lo hace, é o mercado. Que não era ele quem fazia o preço, era o mercado. Que todos saíam, segundo ele, com o mesmo preço e depois é que variavam no mercado. Mas enfim, não era um vinho como esse de Bordeaux ou mesmo da Borgonha que passaram a ter um preço extraordinariamente elevado. Né? E também em Portugal, você tem vinhos bastante bons e muito razoáveis. Né? Deixa eu contar uma outra historinha.